Empresário, olá empresária. Vimos aqui tratando de transação tributária da União, transação tributária estadual. Em breve falaremos de alguma transação tributária no âmbito municipal, mas isso é o mundo da gestão do passivo tributário, né? E hoje eu trago aqui um caso de sucesso, que eu atuei, né? Então, fui eu que atuei nesse caso e então conheço ele bastante. Então, vamos conversar aqui um pouquinho. Eu vou tentar acelerar, não ficar um vídeo muito longo, mas eu trouxe com esse título, né? Que gestão do passivo tributário não é receita de bolo, porque não é receita de bolo mesmo. Cada caso é um caso, cada empresa é uma empresa, né? Porque tem empresas que eu só vou entrar lá no Regularize, por exemplo, no caso da União, e vou aceitar lá, vou fazer a adesão do jeito que está. Vai ter casos em que eu vou ter que mexer na questão da capacidade de pagamento. Vai ter casos em que eu vou ter que fazer pedido de revisão de dívida inscrita, o chamado PRDI, né? E nesse caso aqui é um caso de uma transportadora lá do Pará, e ela tinha um débito significativo, e só que ela estava com a CAPAG, capacidade de pagamento B. E aí nós atuamos e conseguimos fazer uma excelente negociação com a Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Então está aqui, né? Tá a empresa de transporte e logística, né? Omiti aí os dados da empresa, né, por uma questão de sigilo, né, mas se vê aí que no dia 16 de agosto de 2023 essa empresa estava com a capacidade de pagamento B, né, a gente já vai falar sobre o que é essa capacidade de pagamento, mas essa é a tela no dia 16, né, que ela demonstrando o valor do débito, que era de R$ 2.321.285,83 e ela, com essa capacidade de pagamento B, conforme o entendimento da PGFN, não conforme a realidade econômico-financeira da empresa. Né, então, como eu falei, esse era o débito da empresa, né, R$ 2.321.285,83, que estavam, né, inscritos lá em dívida ativa ou indo para dívida ativa, ainda tinha um pedacinho ali na Receita Federal, mas esses débitos foram enviados para a PGFN e aí ficou esse valor total aí para ser negociado. Só que a gente tinha esse empecilho. Qual que era o empecilho? A empresa estava classificada com capacidade de pagamento B. Mas o que é essa capacidade de pagamento, Oswaldo? O que você quer dizer com isso? Bom, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ela classifica as empresas para fins de adesão à transação tributária como A, B, C e D. Ninguém sabe direito como funciona essa classificação, né? Ela é uma classificação meio maluca, né? Mas aos pouquinhos a gente vem procurando entender, tem conseguido entender alguma coisa e tem conseguido alguns milagres na reclassificação. Por quê? Porque quando ela está em A ou B, ela não permite que a empresa obtenha descontos, né? Porque na visão da PGFN a empresa possui equilíbrio econômico-financeiro capaz de honrar os débitos sem qualquer tipo de desconto nos próximos 60 meses. Então, no caso lá, se a gente voltar aqui um pouco a tela, né, a PGFN entendia que a empresa tinha em 60 meses capacidade de pagar 2.871.000. Então, ela tinha capacidade de pagar essa parcela aqui
segundo a PGFN, com a mão nas costas, então por isso ela estava classificada ali como B. E essa não era a realidade da empresa. A realidade da empresa era outra realidade da empresa. E a manter a transação com a capacidade de pagamento B ia afetar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, né? Então, dessa forma, a empresa necessitou requerer a PGFN que fosse reclassificada a capacidade de pagamento para C, porque ela possuía outros débitos, possuía débitos bancários, possuía empréstimos, possuía folha de pagamento, possuía débitos com fornecedores, né? Enfim, uma série de débitos que impactava diretamente no equilíbrio econômico-financeiro. E o artigo 3º da Portaria 6747 da própria PGFN diz que as transações precisam respeitar o equilíbrio econômico e financeiro da empresa. Então, aqui está o grande lance de mexer na questão da capacidade de pagamento, né? Porque a empresa precisa comprovar que, se ela pagar do jeito que a PGFN classifica, porque a PGFN só leva em consideração o faturamento, mas não dá para levar só em consideração o faturamento. Você tem outras obrigações necessárias a serem feitas, né? Então, para tal pedido, para a gente fazer esse pedido, é preciso apresentar para a PGFN, é preciso apresentar os balanços patrimoniais dos últimos 3 anos, a demonstração do fluxo de resultado do exercício dos últimos 3 anos e, principalmente, é imprescindível apresentar a demonstração de fluxo de caixa da empresa, né? Por quê? Porque é essa demonstração de fluxo de caixa que mostra para a Receita, mas não é simplesmente mostrar, é mostrar e comprovar. Se eu tenho um débito bancário, então eu tenho que levar lá o documento que comprova que tem um débito bancário. Se eu tenho um financiamento de um caminhão lá, que era o caso dessa empresa, por exemplo, eu tenho que levar lá os documentos que comprovam que os caminhões estão financiados. Então, ou seja, a demonstração de fluxo de caixa da empresa aqui é imprescindível para demonstrar que a empresa não tem aquela capacidade de pagamento toda que a PGFN diz que ela tem, né? Então, nós conseguimos comprovar isso, né? E uma vez que nós conseguimos comprovar isso, a empresa que estava com aquele débito de 2.321.285, ele caiu, né? Porque a gente conseguiu fazer a reclassificação da empresa demonstrando documentalmente. Gente, isso é importante demais. Nossa, até faço assim com a cabeça, assim, porque isso é importantíssimo demais. Demonstrar que a empresa não tem essa capacidade de pagamento que a Procuradoria diz que ela tem. Então, nós precisamos demonstrar que não tem. E conseguimos demonstrar. E a empresa foi reclassificada de B para C. C e D, para fins de transação, ele permite descontos e um alargamento no parcelamento. Então, com a reclassificação de B para C, o débito caiu para 1.671.325, ou seja, a empresa, por conta dessa reclassificação, por conta dessa demonstração real, verdadeira, né, ela conseguiu um desconto de 649 mil, ou seja, um desconto de quase 30%. Ficou na faixa ali dos 28% mais ou menos. Então, ela conseguiu um desconto, um baita de um desconto de um débito, né, de juros, multas e encargos. Lembrando sempre que a PGFN nunca vai dar desconto do valor principal, tá? Ela só dá desconto em juros, multas e encargos e honorários dos procuradores, tá? Então é importante dizer isso. A gente só consegue ir no principal quando a gente faz um trabalho chamado PRDI, que é o pedido de revisão de dívida escrita. Já falei sobre isso em alguns vídeos atrás, né? Falando nisso, se você estiver gostando aqui do nosso canal, se inscreva, né?
clique aí no sininho, passe a nos seguir lá no Instagram também, que a gente sempre traz informações sobre isso. Essa é a hora aí de você fazer essa inscrição, dá o joinha aí, né, para que esse vídeo possa chegar em mais empresários. E aí conseguiu-se esse desconto, um desconto de quase R$ 700.000. É dinheiro, é muito dinheiro, né? E além do desconto obtido, quando a empresa está classificada como A e B, ela só consegue parcelar seus débitos em até 60 vezes, né? Então ela não pode parcelar mais do que isso. Aí, com a reclassificação, nós conseguimos pegar a maioria do débito e parcelar ele em 120 vezes. Por que eu digo a maioria? Porque parte desses débitos eram débitos previdenciários e por questões constitucionais não se pode parcelar débitos previdenciários por mais do que 60 vezes. Isso é regra, isso é lei, isso deve ser seguido, né? Então, mas a maioria do débito foi parcelado em 120 vezes, né? Tivemos uma entrada lá de 6 vezes e o restante, as outras 114, em outros valores. Teve um valor de entrada lá, que eu não lembro agora direito, mas teve esse valor de entrada parcelado em 6 vezes e o restante parcelado em 114 vezes. E da mesma forma, na questão previdenciária, teve lá a entrada em 6 vezes também, né? E o restante parcelado no restante lá, nas outras 54 vezes, né? Por isso que eu falo que transação tributária não é receita de bolo. Cada caso é um caso, né? Esse caso era um caso que se tinha como perdido quem não tinha conhecimento, né? Se o empresário tentasse fazer sozinho, ele não saberia disso. Por isso que é importante procurar a ajuda de um tributarista de inteligência de negócios que entende disso aqui. Muitas vezes nem o próprio contador da empresa, né? O contador é excelente profissional, adoro contador, mas tem contador que tem outras tarefas. Isso aqui não é uma tarefa de contador, porque isso aqui exige estudo outros que o contador às vezes no seu dia a dia não tem tempo de estudar, infelizmente, né? Então muitas vezes o próprio contador procura um especialista para ajudar ele nessa demanda. Então cada transação é uma transação, né? Ela não é receita de bolo, então cada caso é um caso. Então por isso é importante procurar um especialista em gestão do passivo tributário para te ajudar nessa demanda, né? E se você está aqui para aprender, né, você tem que levar isso em consideração. Você vai pegar casos muito complicados. Eu já peguei casos muito complexos, mas que a gente conseguiu resolver de uma maneira ética, lícita, né, com bastante criatividade, mas principalmente dentro da estrita legalidade, sempre sendo verdadeiro e honesto com a PGFN, né? Então, mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final, vocês que chegaram aqui até o final, né? Mais uma vez, deixe aí seu joinha, se inscreva no canal e continue voltando, porque teremos mais vídeos como esse, apresentando alguns casos de sucesso. Não só meu, da minha empresa, de outros colegas também, que a gente compartilha sempre, a gente está sempre trocando ideia, mas são casos que a gente traz aqui que são sempre reais. E não tem nem como mentir, por quê? Porque lá dentro do portal, né, da PGFN, se você buscar lá, você tem como encontrar todas essas transações e como elas foram feitas, porque isso é absolutamente transparente, né? O que é muito bom
para o contribuinte e o que é muito bom para o fisco. Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.